Minhas queridas, meus prezados, minhas guerreiras, meus guerreiros, minha querida nação inteira. Eu estou passando por um momento que não desejo para ninguém, mas estou muito feliz pela vida ter me selecionado para este momento. Eu tenho um amigo no Serviço de Inteligência do Exército que de vez em quando me diz: se há uma pessoa no mundo que tem de agradecer a Deus todos os dias pela honra que Ele deu, é você se referindo a mim. E eu, analisando a fundo a coisa, cheguei à conclusão que ele tem razão. Se há alguém no mundo, neste tempo em que nós estamos vivendo, que tem de todos os dias dizer obrigado, Senhor meu Deus, sou eu. Porque não são os honorários que eu vou receber na causa. Isso aí na minha vida é corriqueiro receber honorários de causas ganhas. Não tenho recordação de um dia ter sido derrotado. Então isso não me entusiasma. Agora, o que eu não tinha ainda sentido, a emoção, era de uma batalha sob o comando de Deus, com as forças armadas atrás e o povo na retaguarda. Eu só sabia disso na história. E depois, na prática, tive a oportunidade de testemunhar o grande general Moshe Dayan quando comandou a Guerra dos 7 Dias que consolidou o Estado de Israel. Ele acreditou que a guerra, quando tem de ser deflagrada, tem de ser do jeito que Deus ensinou para Moisés. E que Moisés não encontrou inimigo que o detivesse, Josué também não, Davi também não. E depois, é claro, o mundo virou numa michorna sem tamanho e o povo de Israel acabou afogado nisso. Mas de repente foi Moshe Dayan acreditou que a guerra tinha de ser daquele jeito que Deus ensinou para Moisés. E em 7 dias ele assustou as superpotências do mundo que pediram, por favor, que ele se detivesse, porque nada parava na frente dele. E aí ele chegou no Egito, conquistou tudo, pela região lá, deu sossego, marcou as fronteiras do Estado de Israel, com Deus no comando. Então, Deus remarcou de novo a Terra Santa. E eu não tinha tido uma oportunidade dessa. Nenhum general no mundo. E de repente, estou na tarefa. Sem vocação nenhuma para confronto. Porque eu sei o que é um confronto. Foram quase 30 anos para destruir a União Soviética. E isso não foi com beijos e abraços.
deixou história. Porque uma guerra, mesmo sendo a guerra de inteligência, ela é agressiva. E quando é de inteligência, a agressividade também ultrapassa a agressividade das armas. A agressividade das armas depende de um que acione os detonadores. E o projétil vai no rumo em que a mira o coloca. Agora, a guerra de inteligência, ela se propaga pela mente das pessoas. Como eu tenho sempre repetido aqui. E desafio ciência, desafio os terráqueos inteiros, desde os seus primórdios históricos até agora, podem me enfrentar como quiser. Nós, em qualquer dimensão do conteúdo da criação, nós somos sempre uma totalidade de corpos, uma totalidade de mentes e uma totalidade de espíritos. Então, quando há guerra de inteligência, e essa guerra de inteligência só pode ser feita por guerreiros que dominem as ciências dos terráqueos, em todos os sentidos, então é certo que os projéteis que a gente dispara atingem massas humanas. Se não fosse assim, nós não teríamos acabado com o confronto termonuclear que estava definido entre Rússia e Estados Unidos e que ia acabar com a vida na Terra, diziam na época os cientistas, por 46 milhões de anos. Mas nada se compara a este confronto que eu estou empenhado nele desde 1969, quando eu me desempenhava em dois frontes. O fronte da eliminação do avanço do comunismo no mundo, com a desmontagem da União Soviética, e o fronte dentro da minha pátria de acabarmos com o subdesenvolvimento, com o colonialismo e nos definir por um projeto de nação, porque até aí nós éramos uma população, mas não tínhamos uma identificação de nação, de povo. E foram então as minhas forças armadas que, encampando a marcha da família com Deus pela liberdade, que as nossas mulheres deflagraram, instalaram com o nome de Ideário da Revolução de 64, cuja terceira e última tarefa, por capricho que não se explica do destino, acabou no meu colo. Grandes luminários brasileiros faziam parte daquela equipe, os famosos homens do Golbery, que ninguém sabia o que significavam, que tipo tinham, como atuavam, mas sabiam que o Golbery tinha a sua equipe. Ele ficava lá na casa dele, que hoje é a Universidade Holística, e a equipe então funcionava.
E aí foram desaparecendo, desaparecendo. Quando o Lula, para chegar ao poder, fez acordo com a República do Café, o São Paulo, Rio e Minas, ele não sabia que o golpe era para tirar ele e José Alencar recuperar a República do Café no poder. E então eu fui trazido de volta às velhas funções. E desde aí eu estou nessa bronca. Até que eu ganhava bem para remunerar as despesas, eu não pedia nada para ninguém. O último dinheiro que eu tinha, que era de custeio das despesas básicas do meu escritório, eu gastei daí em 2013, quando inventei de, atendendo o conselho dos nossos avós europeus, fiz aquela manifestação, dia 17 de julho de 2013, coloquei quase que o Brasil inteiro nas ruas, e onde tinha brasileiro no mundo inteiro também saiu. E também ali você foi tudo meu dinheiro. Acabou. Quer dizer, fiz o baile, não cobrei entrada e acabei com o clube. Aí fiquei meio sem saber o que fazia por uns dias, porque cabeça sem dinheiro no bolso não significa nada. Vira sonho, loucura. O que dá materialização ao que sai da cabeça é ouvir metal na gibeira, como diz o gaúcho, na guaiaca. E tinha ido tudo. E eu não podia fazer as duas coisas, porque a minha advocacia é chamada no foro de advocacia de UTI. Depois colocaram advocacia de cemitério, porque não era mais de recuperar causas perdidas, mas era de recuperar causas que já tinham se acabado. Recuperar tudo, e eu recuperava. Então era advocacia de cemitério, quer dizer, levantar defuntos. E é claro, era agendosa, porque isso eu aprendi com um amigo meu que tinha uma funerária. E ele era bem pobre quando começou a funerária, até eu emprestei um dinheirinho para ele começar. E aí, ele ficou rico. E um dia eu estava conversando, eu disse, escuta, como é que você me ensina o segredo aí de você ter ficado tão rico? Ou você tem algum esquema com um político aí para... Ele disse, não, de jeito nenhum. Como é que o senhor, meu advogado aí, meu consultor, e não sabe de uma coisa banal dessas? Dizer, quando o ente querido vai para o hospital e sara, se o médico não prender ele lá, ele não recebe mais a conta, porque vai para casa e os parentes esquecem do médico. Agora, quando o ente querido morre, os parentes vendem o que não venderiam em outra ocasião para fazer o velório mais bonito do que foi o velório do vizinho. Eles têm essa concorrência que nós, papa defunto como eles chamam, nós acabamos aprendendo. E nós até incentivamos essas concorrências. Nós contamos quando tem uma pessoa doente que nós começamos a saber que ele está em estado terminal, nós já começamos a contar para os filhos dele, para os parentes dele, olha, eu fiz o velório inteiro do fulano ali, o cara gastou uma nota sem tamanho. E aí eles vão ficando também, mas temos de fazer pelo menos igual. E ali é o negócio da gente ficar rico com funerário. É desse jeito. Então,
aqui com os terráqueos, se a gente vai analisar as coisas pela conduta, nossa, aqui não existe dentro do universo um lugar tão divertido como a Terra. É só palhaçada, só burrice, porque burrice maior do que o terráqueo gastar a vida inteira fazendo artefatos para a guerra, uma nação matar a outra. E aí nem tão se degradando, não existe guerra, mas eles continuam fazendo armas que é para evitar da outra nação invadir aquela, e daí fica essa coisa. E aí o que aconteceu? Xi Jinping, Jair Messias Bolsonaro largam a mentira do coronavírus. E agora está explodindo tudo. Quando eu comecei a dizer que era mentira, todo mundo chamava de louco. Porque a Globo dizia toda hora, falava a notícia da coisa, e se a Globo estava falando é porque era verdade. E as televisão, tudo, a Record, inclusive que é do pastor de Macedo, homem de Deus, de repente o velhinho aqui, e não adiantava explicar a coisa como é que era verdade. Em primeiro lugar, porque é assunto científico, de alta indagação, os cientistas mesmo rebolam quando a gente começa a conversar ao nível de ciência nossa, da visão multidimensional sobre a tridimensionalidade da Via Láctea. Então a gente conhece as minúcias aqui, por quê? Porque nós conhecemos o corpo da Via Láctea. Nós conhecemos o conteúdo dela. É a mesma coisa que a gente matar um elefante. O bicho é grande, mas a gente conhece ele. É a mesma coisa a nossa função aqui. Por isso é que diz os escritos sagrados de vocês aí, em tudo que é língua, Deus assiste o homem pelo próprio homem. Mas como é que ele assiste o homem pelo próprio homem? Trazendo o homem de dimensões mais elevadas para dimensões ainda menos elevadas. Então é isso. Nós, lá da multidimensionalidade, quando deixamos o corpo, Deus nos requisita para os chamados construtores dos mundos, as falanges de Deus na construção dos mundos. Então é isso, fazendo assistência de Deus às populações de galáxias de dimensões diferentes, inferiores. Porque as energias multidimensionais, se penetrarem aqui na tridimensionalidade da Via Láctea, elas explodem a Via Láctea. Agora o espírito não. O espírito pode encarnar, que daí não é reencarnação, é uma encarnação missionária. Eu não sei como é que Deus contabiliza isso na folha corrida da gente lá. Mas deve ter um significado, porque senão seria jogar a gente para o inferno. Quer dizer, é a mesma coisa, por exemplo, que a gente se esforça, engraxa sapato para ir na escola, depois daí arruma um empreguinho, bico aí para limpar jardim, pintar muro para a prefeitura, para pagar a universidade, daí sai com um título de doutor lá. Daí sai com o título de doutor, ao invés de exercer a profissão dele, o governo toma conta de tudo e manda ele para a roça, capinar guaxuma. Então seria a mesma coisa da gente. Quer dizer, vencemos um tempo de gestação espiritual. Quantos bilhões ou quantos trilhões de anos nisso? Ninguém sabe.
Deus não tem tempo, para Ele é tudo agora. E quando eu fui, achei que eu precisava de um socorro, fui ali no Val do Amanhecer, porque as igrejas, os terreiros, as coisas, conheço tudo. Eu sei o potencial de cada um desses aí. Se chama de psiquiatria de grupo. Você reúne um grupo ali e daí faz eles ficarem num grau único de sensibilidade. E é isso que acontece, milagres. 90% das doenças do corpo são tudo produzidas pela mente. Quando você faz uma mente grande, então acontecem os milagres ali. Essas doenças do sistema nervoso, essa coisa tudo, desaparece. Então, o milagre que acontece na igreja. Os milagres que acontecem nos terreiros de macumba também é tudo a mesma coisa. Mas só que ali no Vale do Amanhecer é diferente. Ali é uma mistura de ET com espírito e uma coiseira sem tamanho lá dentro. E a gente sente quando tem alguma verdade na prática religiosa do terráqueo. E eu fui lá por curiosidade uma vez e senti que ali havia alguma coisa fora do comum. E me encantou porque não era uma denominação de fé. Estava aberto lá para todo mundo praticar a sua fé. E aí, de repente, eu tive acesso à informação fidedigna sobre a madrugada dos discos voadores em Brasília, que levantou 5 Mirage, que o Brasil tinha recém comprado dos Estados Unidos, levantaram informação de contenção de ataque. Eu tive acesso à fotografia daquele momento. E, de repente, a gente começou a conseguir ligações. E eu notei que ali tinha uma forte presença de ETs. Alguma nave estaria estacionada por ali, por algum lugar. E de repente isso ficou comum, aí até tiraram uma fotografia lá especialmente para mim. Me deram, eu tenho, mandei fazer um pôster grande, tá? E então, em virtude disso, eu fui um dia, mas não falei para ninguém o que eu estava fazendo lá. Mas daí estava esperando, porque é tudo muito bem organizado, esperando a minha vez. E aí quando chegou a minha vez, eu inclusive era o último da fila, daí o médium, mas não era exatamente como ele fazia para os outros. Ele me cumprimentou olhando assim e de repente falou, mas numa voz assim retumbante: eu sou Gabriel, você é contemporâneo da Terra. O que você precisa saber está na tua cabeça e o que você precisa fazer está no teu coração. E disse só isso e sumiu. E eu fiquei bem perdido ali, tinha uma porção de médicos, se reuniram ao meu redor, e eu perguntei o que significava. Eles disseram, não sabemos, o senhor é que tem que saber o que significa, e esse é seu contato, porque inclusive não houve incorporação. E o médium mesmo disse, não, eu ouvi a voz e transmiti para o senhor. E aí, de vez em quando eu vou lá porque eu gosto de ir lá. Ambiente de gente, todo mundo lá é igual. Já encontrei docentes de universidades,
já encontrei ministros do Supremo Tribunal Federal contra os juízes, no meio do povo, tudo do meu jeito. Eu gosto disso, de vez em quando eu vou lá por causa disso, esse aconchego. E também nunca mais ninguém me deu recado nenhum lá. E sou muito bem recebido lá no Vale. Inclusive já deixei um bônus lá com a direção do Vale de 500 milhões de reais para o início da universidade, do centro científico que eu quero construir ali com o pessoal lá de dentro, mas um centro científico galáctico para a humanidade aqui se desenvolver na espiritualidade. A humanidade aqui saber o que é Deus, o que é a criação, o que é o ser humano, como é que isso funciona. Então vai ser criada uma universidade ali. Eu deixei 500 milhões, aí eu disse para a rapaziada, ó, isso aí é só para colocar o canteiro de obras aí, limpar o terreno. Tem 3 montanhas ao redor lá, e eu disse para eles o que nós vamos fazer em cima de cada montanha daquela. Então vai ficar um centro de recolhimento de dinheiro para Brasília que vocês vão ver, extraordinário. Vai atrair as atenções de todos os estudiosos do mundo. E é claro que atraindo a atenção dos estudiosos do mundo, atrai a atenção de todas as populações do mundo. Vão querer vir ali, fazer cursos, conviver com essa realidade nossa que nós não dominamos ainda. Nós vamos dominar dentro de pouco tempo, porque vão ser 3 centros aqui que estão designados. É aquele do Vale do Amanhecer, vai ser um centro científico, se é planetário, se é para a humanidade inteira, imagine o tamanho da coisa. Depois vai ter outro, que é a base de Alcântara, ali vai ser um centro interplanetário. Uma obra que, se vocês chamavam o que nós fazia de 64 a 85, chamava de obra faraônica, então aquela ali vocês vão chamar de obra de malucos, porque vai engolir tudo o volume de obras que nós fizemos de 64 a 85, só a base de Alcântara. É dali que nós vamos sair para o espaço. E o outro grande centro é no coração da Amazônia. É a cidade do meu coração, da minha alma, Guarantã do Norte. Por enquanto, um povoadinho no meio da selva. Mas lá é que está localizado o Projeto Amazônia, Soberania, Poder e Riqueza pelo Caminho da Roça. É ali que nós vamos plantar a civilização do 3º milênio, que nós lançamos no Mato Grosso do Sul, quando o Dr. Pedro Ocean, me atacou lá para nós fazer um governo junto. E fizemos com aquele slogan, civilização do 3º milênio. Então, esses 3 centros aí, dizem os estudiosos do assunto aí de intercâmbios culturais, de turismo, que só esses 3 centros aí já recuperava a soberania financeira do Brasil, a quantia de dinheiro que vai vir. E aqui em Brasília, com esse centro, ali no Vale do Amanhecer, aqui em Brasília nós vamos transformar ela no paraíso, no Jardim do Éden. Está tudo descrito lá na escritura, eu inclusive estive examinando, coisa que nós podemos fazer. Então, se nós, a história diz que fomos expulsos do paraíso lá, vamos construir outro agora. Estragamos aquele, vamos mostrar para Deus que o tempo fez nós aprender a lição, e Brasília então vai ser esse paraíso. Tá tudo mapeadinho, vocês não sabem de nada, porque tem coisa que a gente tenta fazer em segredo,
não pode virar público. Mas está tudo. As áreas de Brasília para agricultura, porque vai ser a primeira cidade agrícola do mundo. É aqui. E por que aqui? Porque essa predestinação é anterior a nós. Quando Juscelino inaugurou Brasília, em seguida ela já foi declarada patrimônio da humanidade. E vem dinheiro para danado de lá para isso. Os políticos roubam tudo. Mas também se acabou isso. Dentro de poucos dias agora eu já vou estar mexendo na Constituição. Fui eu que escrevi, então eu sei o que tem de ser tirado dela. E esse negócio, quando colocaram ali, isso aí foi imposição do doutor Ulisses. Com todo o respeito que eu tenho, meu querido amigo e grande estadista. Mas nisso aí ele teimou com a gente. Eu e o professor Afonso Arinos, mas era contra a estatização de Brasília. Era ilógico aquilo, o Distrito Federal ser um estado. Aí ficava que nem morcego. Não era bicho de pena nem bicho de pelo. Uma coisa que dormia de cabeça para baixo. É Brasília. Brasília não é Distrito Federal e não é um estado, porque as duas coisas na mesma situação e uma coisa não funde com a outra. Mas o doutor Ulisses, com aquele jeito tão agradável dele, ele acabava convencendo todo mundo, colocando as razões dele, e ele também um grande professor, sabia a dialética didática para convencer a gente. Então aquela respeitabilidade do doutor Ulisses ficou aí, dando um prejuízo enorme para os cofres públicos. Então isso vai se acabar. Brasília vai ser administrada diretamente pelo Gabinete da Presidência da República. Nós somos 8 componentes do Colégio Parlamentar. Então, 8. Nós temos tempo para fazer a administração de Brasília com tranquilidade. Vai se acabar a Câmara Municipal, Câmara Distrital, que coisa, que absurdo, dentro da nossa própria língua, Câmara Distrital. Não é nem Câmara de Vereadores e não é nem Assembleia Legislativa. É uma coisa. Governador dentro do Distrito Federal. Não existe isso no mundo. Mas aqui tem. Tudo ladrão. Como dizia o meu tio Beppe Nardo, lá na Itália, é tutti bonadiente, ma tutti ladri. E por isso ele veio para o Brasil. Casou com a minha tia Eulália. E assim é aqui em Brasília. Os governadores, os políticos, tudo. Não tem nada em comum com o povo de Brasília. O povo de Brasília é um povo querido demais. Muito querido. Agora, a bandidagem que está aqui em Brasília administrando é a mesma coisa da bandidagem que administra o povo brasileiro inteiro. Bonadiante, ma tutti ladri. Ladrões. Tá aí as mansões, tudo provando isso. Os carrão. Quando me assaltaram ali, que botaram o meu nome na imprensa, tudo, lá pro exterior, até hoje, eu tenho de estar explicando que aquela caralhada que estava ali não era o meu. Botaram ali Porsche, BMW, Ferrari, que ali é onde os políticos colocam as amantes deles. Então, para as amantes lá, eles têm de apresentar o poderio que eles têm. Porque as meninas aí, segundo o depoimento que elas deram pra gente, elas cobram até 50 mil reais por uma semana. E eu incentivo, é muito pouco ainda, cobre mais.
Eles estão roubando o povo. Cobrem 100 mil reais. E se eles não quiserem pagar, ameaça assim, olha, vou contar isso aí lá para a área de inteligência das Forças Armadas. Tirem deles, façam eles dar os postes para vocês aí. Eu faço isso aí. É. E eu estava ali naquele meio. Não fui eu que fui ali arrumar coisa. Quando eu vim para Brasília, tinham arrumado o cômodo para mim ali. E como eu vivo, aliás, tenho de viver dentro do artigo 3º da Constituição, fui eu que escrevi, eu tenho de conviver com o meu povo do jeito que ele é. Eu coloquei isso ali, como é que eu vou viver diferente? Então tinha coisas às vezes ali que eu não gostava muito, porque de vez em quando brigavam lá os casais, era aquela folia lá no corredor e tal, aí vinha a polícia, o síndico, aquele troço. Mas era coisa de Deus, que a gente, aquele barulho dura pouco também, se acaba. E a gente vive. Até que daí fizeram um assalto muito bem planejado sobre mim. Aí a minha equipe de segurança exigiu que eu saísse dela. Daí, claro, saí. E aí você vê como o assunto é amplo, qualquer coisa que a gente vá dizer. Quando você fala num mundo desmoronado como é o Brasil e como está a humanidade inteira agora, não tem jeito da gente ser professor. Porque o professor tem que estar focado na matéria ali. Mas o chefe de Estado, magistrado supremo de um povo, não pode. Ele tem de abranger a periferia toda do verbo. Os efeitos colaterais tem de estar tudo ali para as pessoas que ouvem terem uma informação mais ou menos clara da coisa. Então, o que nós estamos falando aqui é da mentira do coronavírus. Mas você vê como espalha, como a coisa, é aquilo que Cristo disse. Estamos vivendo uma situação que você não pode apontar gemelo no olho do teu irmão que está curando pus do teu próprio olho. Não tem como nós ficar fora da coisa. A abrangência que a bandidagem do poder toma sobre a gente. Então, hoje foi um dia pesadíssimo para mim. Na sexta-feira, vocês não imaginam, porque sexta-feira é o dia da macumba deles, em cima de mim. E eu acho que estão matando criança, estão matando gente, tudo aí. Porque só eu sei as cargas que vem. Eu estou solitário, não é porque eu gosto disso, não. Tenho pavor de solidão. Mas não tem outro jeito. Porque esses tempos eu tinha um grupo de pessoas reunidas atrás de mim, começou todo mundo a ficar doente. Aí então, afaste todos. Eles não têm o sistema de proteção que eu tenho. E eu não posso acolher todos eles. Então é melhor assim, tá sozinho. E aí se travam cada lutas que vocês nem imaginam. E isso aí não é caduquice de velho, não. Leiam lá os evangelhos, está tudo lá. Inclusive o apóstolo Paulo é o que mais claramente ensina sobre isso. A nossa luta, diz ele, não é contra as pessoas de carne e sangue, mas é contra as potestades malignas. E eles são terríveis, porque eles não têm um corpo. Eles só locomovem a velocidade do nosso pensamento. E são malignos, eles não estão aqui para ajudar ninguém. E aí quando eles encontram que Brasília aqui é um centro de feitiçaria terrível. Eu só conheço outro igual na fronteira da Bolívia com
o Mato Grosso do Sul, em Corumbá. É tão grande ali a base da feitiçaria, da macumba, da magia negra, dessa coisa toda terrível, que está sediada na cidade de Corumbá e na cidade da Bolívia do outro lado. Agora, do outro lado da Bolívia, que a coisa é pesada. Eu tive por dentro de tudo isso aí, vendo, analisando. É terrível. Eu sou testemunha de um trabalho lá dentro da Bolívia, que foi feito contra um político, e eu fui para ver porque eu não acreditei quando me contaram, que eu quero ver. Mas cheguei lá, dei as identificações de sacerdote de Uxumaré, e aí fui recebido, então, com todas as honras de um sacerdote de Xumaré. E aí consegui assistir. Não levou 2 horas do final do trabalho lá. O chefe do terreiro de magia negra ligou no jornal da TV Morena, me parece. Estava dando a notícia da personalidade que tinha morrido num desastre de automóvel. Então não se brinca com essas coisas. Funciona mesmo. Senão, Paulo não tinha advertido sobre isso. A nossa luta é contra as potestades malignas. E Jesus foi bem claro. Tudo que você acertar aqui na terra tem de estar acertado no céu. Senão não funciona. E nesta luta, se eu fosse um herege, como dizem aí, e eu já fui isso. Aí acontecem as coisas para a gente tem uma explicação científica para a coisa. Às vezes a gente não errou em nada, mas daí aconteceu. Mas eu não errei em nada, o que aconteceu? É uma fatalidade. A vida tem das fatalidades, a ciência diz assim. Agora, depois que acontece o que aconteceu comigo, eu acabar virando sacerdote de Oxumaré num sequestro que sofri. E depois, de repente, acabo sendo o homem que Jesus escolhe para a presença dele aqui. Na verdade, a gente acaba não sabendo mais o que é. Como Sócrates. Só sei que nada sei. E eu, além de saber que nada sei, eu também sei que eu não sou coisa nenhuma. Eu não sei o que eu sou. Mas testemunhei de muita coisa no mundo. E isto que eu transmito é as coisas que eu testemunhei. Inclusive já escrevi um livro sobre isso. O título era Então Dobrado sobre os Joelhos, Chorei. Eu não quis dizer assim, então depois de eu ter pegado todos os apelidos de doutor, eu descobri que não sabia nada. Então eu traduzi isso aí para Então Dobrado sobre os Joelhos, Chorei. Ou seja, não tinha o que fazer. Perder uma vida inteira, os melhores anos de vida, da infância até 35, 38 anos, debruçado em livros, fazendo curso, para daí saber que tudo era uma bobagem. 85% da história, tudo era mentira. E eu sou testemunha disso. De 69 para cá, eu sou a história viva do Brasil. E não existe nada de verdade nesse tempo, é só mentira. A história mesmo ninguém conta. Ontem, inclusive, como eu falei para vocês aqui,
assistindo um vídeo do general Heleno, general do exército, uma mentiragem ali para dentro da Câmara dos Deputados. Não sabia nada. Em vez de ficar quieto e mostrar o caráter do militar, olha, eu não sei, eu não participei da Revolução Seu Taekwondo, eu não sei nem se era uma revolução, sei o que era, ficar mais bonito para ele. Mas ele quis explicar. Como não sabia nada, uma mentira bem grande. E eu já esculachei com ele. Não quero mais saber dele de volta dentro das minhas Forças Armadas. Não quero militar dessa têmpera. Mas de jeito nenhum. Mentiroso, safado, sem vergonha. Por isso está nas milícias bolsonarianas. Mas a minha felicidade dentro disso tudo é que o meu espírito está se enriquecendo aqui. E eu sinto uma tranquilidade interior. Eu sinto o domínio do mundo. E encaro as lutas na esfera das potestades malignas como uma coisa natural da guerra de inteligência. Que finalmente acabamos com ela agora. Agora já começamos a implantação do canteiro de obras da construção do Brasil, mega potência do mundo, que nós começamos em 64 e tinha deixado essa terceira fase para agora, depois que tivesse acontecido isso que aconteceu, a tragédia política do país. Se vocês ouvirem as memórias aí do presidente Médici, do presidente Geisel, do presidente Figueiredo, vocês vão ver que eu estou repetindo o que eles disseram. Se eles disseram lá atrás, é porque eles tinham conhecimento do projeto que nós da área de inteligência ficamos com a incumbência de monitorar. Não era interferir nas lides políticas, mas era monitorar isso. E no final das contas acabou esse monitoramento tudo nas minhas costas. E me saí bem. Me saí bem pelo apoio que tive das minhas Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Militar. Nunca falharam ao que eu precisava de apoio por trás, veladamente. E consegui chegar, passando por 6 atentados, mas nenhum me matou, então é coisa da luta. Não tenho inimigo por causa disso, não tenho rancor, não tenho nada que pensar em justicialismo, não tem nada disso. Agora, tem coisas que não se pode deixar. Segunda-feira é dia 21, eu já comprometi a data com a nação inteira, já espalhei aí por toda parte. Já está até lá no exterior, porque chega lá nos Estados Unidos, eles já traduzem e ali pega fogo no mundo. Dia 21, as Forças Armadas em mim, no povo, no exercício direto do poder, estarão inaugurando a sua efetiva volta ao poder. A sede da instituição da Presidência da República está ali no centro comercial, centro empresarial, aliás, Brasília, Varig, 12º andar, conjunto 1102. Ali é a presidência da instituição da Presidência da República. Porque a sede do governo da União é a cidade de Brasília. Mas não tem uma casa aqui onde o presidente da República precisa ficar dentro dela para
dar legitimidade ao seu desempenho. Qualquer caso que ele estiver, embaixo de uma árvore, em qualquer lugar aí. Eu, por exemplo, já exerço a presidência da República desde o dia 29 de dezembro de 2017. E sempre o endereço era o quartel-general do Exército, impróprio para a presidência da República. Mas era o endereço. E depois usando outros endereços também. Então, agora, segunda-feira, a estreia vai ser, não tem como desviar, a denúncia do senhor Jair Messias Bolsonaro como o responsável pelo que está acontecendo no Brasil. Veio a público agora a gangue bolsonariana, ou seja, a milícia bolsonariana da saúde pública. E aí vem explicar a mentira do Covid. Flávio Bolsonaro é dono de 5 hospitais públicos no Rio de Janeiro. E é claro que o verdadeiro dono é o seu pai, o presidente da tirania oligárquica terrorista de bandidos. Não é o presidente do Brasil. O presidente do Brasil sou eu. Mas ele, isso aí não é exclusivamente do Brasil. A Cosa Nostra já chegou a uma situação dessa nos Estados Unidos, já houve em outras partes do mundo também, no México, inclusive, houve isso. E nós aqui também, as grandes civilizações, quase todas elas passam por esses fenômenos. O crime organizado, em 20 anos, dominou o Brasil. E se acabou agora com Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque isso a gente aprende na escola. Toda organização criminosa se acaba por si, porque chega um ponto em que o poderoso chefão que domina tudo, ele não tem saída. E aí o próximo passo dele é o abismo onde ele cai. Foi o que aconteceu com Jair Messias Bolsonaro. Durante 28 anos, ele administrou tudo que a Câmara dos Deputados não sabia, nem as próprias Forças Armadas não sabiam o tamanho da organização criminosa que esse homem comandava dentro do Brasil. Veio a público, agora caiu no abismo, como a gente aprende na escola. E agora então, eu como magistrado supremo da nação, que não cheguei ao posto por representação popular através de voto fabricado em urnas eletrônicas, mas foi o povo, em reação de cidadania estabelecida na Constituição, que através de reunião constituinte, como a Constituição estabelece, me colocaram nesta fria. E aí é claro, ou eu tinha de dizer que eu não era competente e sair, mas como eu não disse, eu assumi, então eu não tinha mais saída a não ser mostrar competência. E isso aí não é arrogância nem coisa nenhuma. Se alguém achar que é arrogância, eu estou aberto para qualquer tipo de desafio, em qualquer área, de qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu tinha 14 anos quando o meu pai praticamente obrigou, não ensinava, judeu sarraceno é assim, tirar o fundo de 1 litro pelo bico em 22 passos. E tinha de aprender essa firmeza de mira. Nunca foi preciso,
Mas se for preciso, eu aprendi isso porque ele dizia: a pátria é sagrada, o dono da pátria é Deus. Nós aqui somos os seus soldados. Então nós precisamos saber usar a arma para defender a pátria quando demônios querem invadi-la. Nós somos soldados de Deus para isso. Agora, jamais se usa uma arma na cintura, porque quando se vai para a guerra, é o Estado que dá as armas. O soldado só precisa saber usá-la. É assim que nós, judeus, saracenos do deserto, somos educados pelos nossos pais. E eu sou um. Então, a partir disso, por todas as ciências do conhecimento humano, eu estou à disposição para quem colocar dúvida, mas que me enfrente, olho no olho, cara na cara, e que primeiro mostre o seu currículo de hombridade, honradez, caráter e lucidez. Porque com bandido eu não discuto. Bandido não tem inteligência, bandido só tem astúcia. Como o Bolsonaro está aí mostrando isso. Então, segunda-feira, as Forças Armadas, no seu comandante supremo e autoridade suprema, que sou eu, vamos fazer a nossa primeira aparição de militares de volta ao poder. Não vamos vir com justicialismo nem coisíssima nenhuma. Não é ditadura. É democracia na mais profunda das definições que se pode dar à arte política. É o Estado democrático de direito, sendo operado por quem entende da operação de um Estado democrático de direito. Por isso, o presidente da República tem o título de chefe de Estado, magistrado supremo e comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, que inclui também as polícias militares. E aqui a Polícia Civil do Distrito Federal, está lá na Constituição. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo agora. A presidência da República, tenho a impressão que não vai voltar mais para o Palácio do Planalto. Ali eu vou transformar aquilo num museu histórico do Brasil. A nova sede do governo do Brasil vai ter a pompa que o Brasil, como mega potência do mundo, tem de ter. Vai ser construído ali na esplanada dos ministérios. Enquanto isso, a presidência da República vai funcionar no seio da iniciativa privada, porque a doutrina política que nos vai orientar pelos próximos 100 anos, porque a terceira etapa da Revolução 64 vem com esse prazo para ser terminada, 100 anos. Com 100 anos, toda essa geração de terráqueos que está aí desapareceram. Nós vamos estar só com os índigos, os cristais que já começaram a nascer. Quase todas as famílias hoje têm o 2. Então estão vindo. Em 100 anos, então, eles têm o domínio total da terra. E aí está o reino de Deus, que Jesus diz, está instalado no mundo de volta. A humanidade inteira
se servindo e se nutrindo do Brasil, terra da promissão, megapotência do mundo, aonde Deus é o comandante. Essa é a nossa missão do momento, agora não é só minha, é de todos nós. E eu não posso pretender, com quase 100 anos, aí, pretender fazer projetos longos. A coisa tem de ser, comigo tem de ser tudo para ontem. E a vantagem é de vocês, porque daí tudo anda depressa. Os cientistas políticos mesmo dizem que o que eu produzi em 16 anos aí foi um milagre. Era impossível uma equipe de técnicos a melhor envergadura ter feito isso. E a gente fez. Só que não sou eu sozinho também. Eu estou como para-choque da coisa, mas atrás de mim tem um comboio muito grande. As Forças Armadas têm grandes cientistas lá dentro, de todas as áreas, engenharia, de tudo. Polícia Federal nossa também está super adiantada. As polícias militares, enfim. O corpo que está por trás faz jus ao que nós estamos fazendo. Uma obra de civilização em pleno século XXI. Nós consideramos que o Brasil estava pior do que aquele que Pedro Álvares Cabral descobriu. Porque naquele tinha os índios dóceis, não tinha diferença nenhuma da natureza. Agora nós aqui descobrimos um Brasil totalmente arrasado. Praticamente sem natureza mais, porque do oxigênio que a Terra tem, aliás, da atmosfera que a Terra tem, os 21% de oxigênio, 20% já está matando e não dando a vida. A água é morte. Nós temos de ter um projeto urgente de recuperação da água para nós poder começar a sobreviver. Esse é o estado que nós recebemos da terra da promissão agora. E um povo sem cérebro. Tão sem cérebro que não foi preciso nem aquela lavagem que o Mao Tse-tung fez no povo chinês. Aqui não foi preciso. O Xi Jinping com o Bolsonaro lançaram por decreto, primeira vez na história da humanidade, uma epidemia imposta por decreto de bandidos. Não teve nenhum médico assinando os decretos com ele. Que o médico que ele botou no Ministério da Saúde pulou fora. O segundo médico também. Aí ele botou um general. General cafajeste sem vergonha quanto ele. E aí botou outro agora das milícias dele. E agora então vem à tona a explicação da pandemia. Flávio Bolsonaro comprou uma mansão aí por 6 milhões de reais. Não tem um rastro de serventia desde que nasceu até agora. Como o pai e os 4 irmãos dele, e as mães todas. Não tem serventia de tipo nenhum para a nação. São só bandidos e ladrões dos cofres públicos. O menino comprou uma mansão de 6 milhões aí. Da onde que surge? 94 pessoas é o índice médio que eles matam por dia nos corredores de extermínio do SUS, Sistema Único de Saúde, onde 5 hospitais desse sistema, no Rio de Janeiro,
são de Flávio Bolsonaro. Agora imagine o poderoso chefão que está aí. A rede de prostituição que ele colocou na campanha do pai dele, é tudo chefiado por ele. Mulherada tudo empregada, empregos públicos aí, ganhando elevados salários. Tudo prostitutas. Não tenho nada com a profissão. Se eu fosse casar e me apaixonasse com uma delas, eu casava, não queria saber o que dissesse. Para mim, toda mulher é divina, é santa. E se existe aquela que quebra as regras de moralidade, não é por perversão dela, é por perversão do homem, cafajeste. Então não tenho nada com a profissão. Aliás, eu, inclusive, quando era novo, tinha a Rua das Praias, lá em Porto Alegre, que era a rua da prostituição. Muitas vezes, jornalista, eu era conhecido na época deles, falavam, eu vi você lá na Rua das Praias, numa roda de prostitutas. Aí eu explicava o que estava fazendo ali, estimulando elas a explorar quem viesse ali, tirar o que o sujeito tinha. Fui eu que ensinei o golpe do suador. E elas me queriam bem. Eu tinha o meu amigo a bênção de prostitutas. Quando elas abençoam a gente, é porque elas querem mesmo que aquilo que elas querem que aconteça de bom para a gente aconteça. E acontece. E eu fui fazer a experiência e não é que dá certo mesmo. As mulheres que estão ali, nessa profissão, que inclusive é a mais velha do mundo, e quando ela surgiu não era profissão decente, era profissão santa. Eram as vestais dos templos antigos que realizavam isso em homenagem aos deuses. Depois, é claro, todas as coisas no mundo mudam, então mudou também. Mas eu estimulava elas a que ficassem ricas naquilo ali. Porque não há nada mais precioso, nem ouro, nem diamante, nem nada, do que a pessoa ter de vender a própria dignidade dela. Ao único valor que o ser humano tem, a dignidade humana. Não deem isso para vagabundos, para cafajestes. E a maior parte dos homens que iam para a zona naquela época eram homens casados. E eu dizia para elas, eu me introduzia no meio delas para ensinar elas. E elas me queriam bem. E é engraçado porque elas enxergam a gente de longe. E às vezes eu passava até por constrangimento na Rua da Praia, ali então era a Rua das Elites. Não, era frequente. Eu estava andando, de repente eu levantava a mão já e era aquela gritalhada, porque elas são muito espalafatosas. E eu tinha de corresponder. Mas aquilo faz bem para a gente. Um ser humano extravasando a alma para que a gente também ficasse bem. Por isso é que Jesus, vocês não têm na história dele uma única notícia dele ter se juntado com as madames da sociedade, com as elites, as senhoras vestais. Mas os evangelhos estão cheios de episódio dele com as prostitutas. Inclusive Maria Madalena, que era a segunda esposa dele, diziam que era a maior prostituta da nação judaica, que tinha ido para Roma,
lá se prostituindo com reis e poderosos, fez uma fortuna tão grande que, diz a história judaica, precisou ela alugar 3 caravelas para trazer a mudança dela de Roma para Jerusalém, onde ela comprou o terreno de Betânia, que ela fez a morada dela ali, e era uma vila, você imagina o poderio que ela tinha. E acabaram os dois casando. Jesus tinha 2 esposas. Era Marta, primeiro, e depois Maria Madalena. E as 2, inclusive, vinham de briga, não se davam. Então, se Jesus... E ele foi muito claro quando os moralistas, os mestres da moralidade, da santidade humana, pegaram uma prostituta, no jeito deles classificarem a mulher, e apresentaram para Jesus e disseram: segundo a nossa lei, ela tem de ser apedrejada, mas você que se diz filho de Deus, então coloque a tua sentença. Ele estava escrevendo na terra, ele era tão pobre, não tinha dinheiro nem para comprar papel. Escrevia na terra. E ali as pessoas chegavam e copiavam. Eu estava escrevendo ali, não tinha Facebook para ele fazer o que eu faço aqui, escrevo, daí o mundo inteiro copia. Ele nem levantou a cabeça, deu a sentença ali mesmo. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. De repente silenciou a gritaria, tudo, ele olhou, não era noite ainda, a mulher estava na frente dele. Ele olhou: escuta, é você que eles iam apedrejar? É, Senhor. E não te apedrejar? Não. Então eu também não vou te apedrejar. Vai para casa. Só que não faça mais as coisas assim para eles, onde eles veem, se esconda. Senão eles vão te pegar de novo e vão te matar. Eles vão te condenar, muito menos eu vou te condenar. Então por isso é que chegou o momento agora da verdade. É a escola de Jesus. É a verdade, o caminho e a vida. Essa é a base da escola dele, a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira, que no dia 19 de março de 1964, as mulheres brasileiras colocaram contra o comunismo que já tinha entrado no Brasil, com a marcha da família com Deus pela liberdade, dizendo: esta terra é de Deus, aqui não entra comunista. E as Forças Armadas, que são a própria nação, é outra coisa engraçada do povo brasileiro. O dia que nasceu a nação brasileira, no Monte Guararapes, nasceu as Forças Armadas. Então, não tem golpe, não tem novidade das Forças Armadas assumir o poder. As Forças Armadas é o poder civil e a Força Militar também, como o poder civil e a Força Militar e vice-versa. E agora, as Forças Armadas vão contar toda a verdade histórica do país, não em discurso, não em respostas a especulações, mas com a obra que foi começada pelas mulheres brasileiras. E as Forças Armadas, como são as mulheres brasileiras, porque é o povo brasileiro no exercício direto do poder, as Forças Armadas então agora vão explicar em obras. Mas para isso, eu já mandei imprimir os papéis hoje que vamos distribuir. Vamos primeiro suprir o nosso povo de dinheiro para comprar comida. O povo está com fome.
Tem gente já morrendo de fome. Então, talvez, já dentro de pouquinhos dias aqui, nós já vamos estar com dinheiro à disposição para as pessoas irem comprar o que comer. E tem de comprar bastante para ficarem gordo, forte, pagar as dívidas que contraíram nesse período para poder sobreviver, ficar sem dívida, começarem a rir. E daí, quando tudo estiver forte, aí o canteiro de obra também vai estar instalado, tudo direitinho, aí nós só vamos dar o grito. Olha, agora é hora de nós ir para o canteiro de obra construir a pátria que nós merecemos. E aí todo mundo vai ir cantando, louvando a Deus, de barriga cheia, sem dívida, sem nada que atrapalhe os pensamentos de cada um. E aí nós vamos fazer aquilo que a gente chama na psicanálise de terapia de grupo. Nós, no campo de construção da pátria, ao invés de ser uma cabeça pensando por todos, é a cabeça da nação inteirinha pensando pela humanidade inteira. Construindo a nossa civilização que sirva de apoio para o mundo inteiro que precisa se salvar agora. Estão iguais a nós, todo mundo. Esse é o nosso momento agora. Não temos mais comunismo, nem capitalismo, nem ismo de tipo nenhum. Agora é o cooperativismo de Estado, que reúne iniciativa privada e governo, campo e cidade, numa força de trabalho e de empreendimentos. Temos 7 bilhões e 900 milhões de pessoas no mundo para alimentar. Dentro desse número, nós temos 3 bilhões e 700 milhões de pessoas, que se nós não socorrer elas imediatamente, elas vão morrer de fome. Isso já está acontecendo na Índia, está acontecendo por quase toda a África, em vários países da Ásia, inclusive dentro da própria China. Se nós trancar o fornecimento de alimento, os chineses começam a morrer de fome também. Essa é a nossa situação. A situação que Deus colocou sobre os nossos ombros. E se Ele colocou isso sobre os nossos ombros é porque Ele sabe que nós temos condição de dar conta da tarefa. Então, mãos à obra. Que, como disse Jesus 2000 anos atrás, a seara está madura. É hora dos ceifeiros fazerem a colheita. Deus abençoe todos e nos guarde. Muito obrigado por terem me ouvido. Segunda-feira eu vou informar as Forças Armadas de volta ao poder. Muito obrigado.